Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia. Hoje, 21 de dezembro de 2025. Horário, 6 horas da manhã, 35 minutos. 300 bilhões de euros foram roubados. O maior default do mundo. O mundo está inadimplente, não tem dinheiro. Acabou o dinheiro na Rússia, na China, na Europa, nos BRICS. Estamos à captura dessa falsa identidade. Luiz Inácio Lula da Silva, espia da China, também vários do Mercosul. Eles também fazem parte desta organização e também da comunidade do euro. Mais de 300 bilhões de euros. Tudo falido. Então não tem dinheiro e eles estão querendo justificar com guerras atômicas. Então agora que eles se resolvam lá, os Estados Unidos da América estão bem financeiramente e o Brasil, as suas reservas estão intocadas. Está tudo suspenso na administração do aparelhamento do governo federal do Brasil. Os ministros do governo desta falsa identidade, Luiz Inácio Lula da Silva, o Alckmin, estão todos já com captura. Todos fazem parte de um grande roubo global com o Banco Central Brasileiro. Então já está a intervenção de mandato de 15 anos. Os Estados Unidos coloca a junta militar das Forças Armadas do Brasil, Exército, Marinha e Aeronáutica, com a administração do senhor Bolsonaro, que ganhou as eleições e que vai administrar, por ser um competente gestor, a sobrevivência da América do Sul. Durante 15 anos, a intervenção da República Federativa do Brasil. Todos os partidos comunistas, Centrão, todos estão envolvidos. Mais de 300 bilhões de euros foram roubados. O mundo está inadimplente, não tem dinheiro. Acabou. Não há dinheiro para nada. É o default da Europa. A Europa faliu. E também alguns países do Mercosul. Estamos já tomando providências da intervenção de Brasília. O governo federal do Brasil está totalmente corrompido. Esta instabilidade, ou seja, está totalmente corrompido. Ele está com todo um procedimento, desde os computadores da Dataprev, desde o sistema bancário, tudo corrompido.
Então agora o Banco Central vai depor as unidades internacionais. O Banco Central do Brasil será confiscado, como também 56 bancos centrais, porque eles determinaram o extermínio da humanidade com vacinas da morte do Bill Gates. Então, o crime de genocídio praticado por falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva e os seus ministros está em processo. Todos serão arguídos em oitivas. Está interditada a administração da República Federativa do Brasil. Não há dinheiro para ninguém. Entenderam? É um roubo qualificado. É genocídio em massa do Brasil. E o interventor, o cargo, a arbitragem internacional, o senhor Oscar Aníbal Tchapano, não pode permitir. O Tribunal Penal Internacional já identificou o crime de genocídio em massa na República Federativa do Brasil. Estão todos detidos, presos. Serão capturados, vivos ou mortos. Hoje, dia 21 de dezembro de 2025, horário 6 horas da manhã, 41 minutos. Torno a repetir, o mundo faliu, Putin faliu, China faliu, Europa faliu, todo mundo sem dinheiro. Também os BRICS, principalmente essa falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Está interditado o governo federal do Brasil. Todo o seu procedimento de pagamento tributário mundial no planeta, a intervenção, vai durar 15 anos. A junta militar do Exército da Marinha e da Aeronáutica procederá na intervenção que os Estados Unidos vão cercear através do sistema de inteligência em computação matemática estabelecido a administração de proceder à captura destes ladrões, partidos políticos, senadores, governadores, prefeitos, todos envolvidos. Então a intervenção é essa. Vai durar 15 anos. E quem assume a presidência é um civil, o senhor Bolsonaro. Se ele não estiver entre nós, ninguém assume. Somente a inteligência artificial. Então, é melhor que o senhor Bolsonaro esteja bem de saúde, para que haja um controle em eleições ou possibilidades. Todos os membros do Pleno do Supremo Tribunal Federal estão todos detidos, todos levados à prisão internacional. Hoje, dia 21 de dezembro de 2025, quem está falando? O senhor Oscar Aníbal Tchapano. Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibaltchapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510 466 447 34. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular 5521 99742 0789. Estamos em guerra atômica nuclear, onde não há dinheiro para pagamentos, para absolutamente nada. Entenderam? Então os Estados Unidos da América já se posiciona em Brasília. Intervenção. Entenderam? Está a intervenção, o governo federal do Brasil, por genocídio em massa. 60 agências de inteligência. Quem está falando é o interventor
no Brasil e também no Tribunal Penal Internacional, o senhor Oscar Aníbal Chiapano, árbitro internacional. Então quero dizer a você, o Brasil parou, você é um torturador e você vai preso. Ouviu? Você que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva e o teu séquito, teu amigo Macron, teu amigo alemão, tua serventia, todos serão presos, porque já está a captura determinada no planeta, a determinação do Ministério da Guerra de 123 países, com as tropas de Exército, Marinha e Aeronáutica. Nós estamos te dando a prisão imediata, você e o Xi Jinping que fugiu para Brasília. Ele não quer responder à Assembleia do Povo lá da China, a China está em revolução, e ele estabeleceu o governo no estado de Brasília, que não é mais Distrito Federal. E você não vai mais para o Pará. O Pará está totalmente tomado. 9 estados do Pará estão tomados, todos estão sendo cerceados pelo Exército, Marinha e Aeronáutica do Brasil. Todos estão prontos para combater o narcotráfico, porque estamos combatendo o teu Comando Vermelho, Comando da Capital, 88 facções, e também das Farc, do ELN, dos sicários da Chambal, do México. Estamos em guerra com o México, estamos em guerra com a Colômbia, com a Venezuela. Entendeu, seu filho da puta? Então nós estamos em guerra atômica nuclear. Estamos já à tua captura, seu filho da puta. Quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chiapano, árbitro internacional. Estou determinando já várias vezes você e esses filhos da puta que ocupam o pleno do Supremo Tribunal Federal a que abdiquem imediatamente. Alexandre de Moraes, você tem prisão perpétua. Você, tua mulher e Gilmar Mendes, todos vocês aí estão presos imediatamente. A Lei Magnificat também atingiu a TV Globo, a CNN. Estamos já determinando o arresto de todo o capital das emissoras, dos conglomerados financeiros da TV Globo. Quem tiver negócio com a TV Globo também vai ter a Lei Magnificat. Quem tiver negócio com a CNN também vai ter problema com a Lei Magnificat. Está tudo caçado. Estamos entendidos? Quem está falando aqui é o interventor. O interventor, o corregedor da administração de 17 países do narcotráfico. Estamos em determinação de guerra atômica nuclear. Entendeu? Narcoterrorista que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Você e os teus ministros do crime que estão aí, todos presos e podem ser abatidos. Então estamos com a Interpol, a Europol, 60 agências de inteligência, a captura de você, seu filho de uma puta. Estamos com todo o Brasil parou. O Brasil parou, seu filho da puta. O crime de tortura que você impôs. Alexandre de Moraes, torturador, assassino, matou 6 acautelados na tua vara, seu filho da puta. Você está preso, seu filho da puta. Você, tua mulher, teus filhos. Todo mundo. Entenderam? Estou sendo claro? Aqui não tem ninguém brincando. Então hoje, estamos esperando o juiz para que determine a soltura imediata de todos os generais que estão sequestrados por este torturador
espia sabotador louco chamado Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Toffoli, Fachin, Zanin, todos vocês estão presos. A sentença, a mínima sentença é prisão perpétua, mas para o crime que vocês praticaram é pena capital. Morte por pelotão de fuzilamento, traição à pátria. Estamos em guerra, seus filha da puta. Entendeu? Então, quero ver você sair daí da África do Sul e ir para o teu amigo aí na África ou pretender voltar para a China. A China está cerceada. A China está levando bomba do Japão. Todas as unidades navais, todo o comércio da China está indo para o fundo do Pacífico. Estão alvejando todos os navios container da Rota da Seda. Entenderam? Todo o acautelamento da frota naval chinesa está em conflito no Pacífico. Japão está bombardeando já. Entendeu? Coreia do Sul, todo mundo se levantou contra a China, seu filho da puta. E esse Xi Jinping veio se acautelar no Hotel Blue Tree de Brasília. Vai levar um míssel na cabeça, seu filho da puta. Já é alvo. Então te prepara. Estamos em guerra atômica nuclear. Entendeu, seu filho da puta? Quem tá falando é o senhor Oscar Aníbal Tchapano. A internet não vai ser fechada, não há cerceamento nenhum em lugar nenhum do planeta. Macron, tu tá morto, Macron. Você, alemão, tu tá fudido. Você, rei da Inglaterra, tá fudido. Entenderam? Tudo descoberto. Vocês quiseram ganhar dinheiro trucidando, torturando a população do planeta, envenenando o povo. Você não manda em porra nenhuma. Você declarou guerra aos Estados Unidos da América, a 123 países do Tribunal Penal Internacional, signatários do Tribunal Penal Internacional. E nós somos os interventor. Estamos interventor. Arbitragem internacional. Justiça paga. Quem está falando? É o senhor corregedor internacional arbitral. Oscar Aníbal Tchapano. E tá tudo parado. Você roubou o agronegócio. Você roubou todos os empresários brasileiros. Você é um câncer a ser extirpado. Tu tá morto, filha da puta! Tá entendendo o que eu tô falando? E conforme determinação, meu Pix é meu e-mail. oscaranibaltchapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF 510-466-447-34. Meu Pix é meu telefone celular 5521-99742-0789. Prestem atenção. Brasília, Polícia Federal, Superintendente André, você está preso, conjuntamente com 10 superintendentes da Polícia Federal, narcotraficantes. Lewandowski, tu tá preso, filha da puta. Você e teu filho, por roubar os aposentados, por roubar o Fundo de Garantia do Trabalhador, institutos, também todos os posicionamentos em dinheiro foram todos descobertos. Alcolumbre, tu tá preso, filha da puta. Hugo Mota, tu tá preso. A casa caiu para vocês e para os partidos políticos. Estamos entendidos? E quero ver qual vai ser o filho da puta
que vai fazer frente para levar bala. Entendeu? Então o Brasil parou. Acabou. Não funciona mais nada. Entendeu? Vamos tirar vocês daí. O povo tá marchando para Brasília e vamos tirar você daí, seu filho da puta. Solta Bolsonaro. As tarifas voltaram de 50%. Não foi anistiado o agro, o café, o suco de laranja e a puta que te pariu. Vocês todos estão na lei Magnificat. Acabou o mundo pra vocês, seus filhos da puta. Entenderam? Tô sendo claro, né? Muito bem. Estamos aqui atentos. Já em posição de alerta em Brasília. Estamos mandando as tropas. E vamos te pegar, filha da puta. Tu tá morto! Viralize isto o máximo possível. Vamos proceder imediatamente com a liberdade imediata de toda esta merda realizada por esses espias, sabotadores, amotinados, funcionários públicos da puta que os pariu, do Supremo Tribunal Federal, do Hardware e do Harvard e desse mequetrefe chinês, filho de uma puta, Hardware e Harvard, sei lá o que, todo mundo. Vamos botar vocês na prisão! Prisão não sei. Nós não estamos combatendo, nós estamos em guerra. Então é alvo. Matar, porra! Entendeu, seu filho da puta? Estamos em guerra! Declaração de guerra! Entendeu? Então, México, Colômbia, Venezuela, tudo vai voar pelos ares! Ouviram, seus filhos da puta? Não tem mais o que falar. Agora é ação. E conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibotiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência, meu CPF 510-466-44734. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone WhatsApp celular 5521-99742-0789. Não tem mais nenhum filho da puta, nenhum metido a querer intervir no Facebook e no YouTube ou qualquer plataforma da internet. Ouviu, Anatel, filho da puta? Tá ouvindo emissoras de televisão? Tá ouvindo o judiciário? Todos vocês estão sendo peneirados. Muitos irão pro pelotão de fuzilamento, seus filhos da puta! Entenderam? Quem tá falando aqui é o teu corregedor! É o cara que veio te pegar, filho da puta! Viralize isto! Pra que chegue no ouvido desses filhos da puta! E você que não acredita, pois agora você vai ver, filha da puta! Bando de filha da puta! Chegou a hora! Quem está falando é o senhor Oscar Anibotiapano. Estamos árbitro, justiça particular, justiça paga, na função juiz corregedor arbitral internacional na investigação da cleptocracia mundial, na investigação da ONU, reduto destes funcionários públicos em planos quinquenais, conjuntamente com a China e a Rússia, a se locomover para seus espólios particulares, funcionários públicos, em delipêndio dos seus próprios países. Todos são ladrões.
e todos foram identificados. Então agora nós já determinamos a prisão imediata onde for encontrado, em qualquer lugar do planeta, o sujeito que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, falsa identidade. Ele é um impostor. Ele é um plágio, um filho da puta. Então, como caiu a casa dele, caiu o sistema financeiro dele, caíram todos os bancos, Rothschild, todos os bancos, Macron, Alemanha, a Europa inteira, todo mundo caiu, acabou também a membresia da OTAN, da NATO, acabou tudo, eles não têm averbação jurídica em seus países. Então, neste momento, eles procederam a sequestrar, está sequestrado o senhor Messias Bolsonaro através de uma atitude monocrática de um procurado internacionalmente pela Lei Magnifici, ele e sua família, que ocupa o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, vice-presidente desse órgão na República Federativa do Brasil. Ele é o líder do cartel Comando da Capital, Comando Vermelho, 88 facções, 10 superintendências da Polícia Federal do tráfico de drogas e de armas, sendo 9 superintendências do Nordeste, onde ele sequestrou esses estados e onde ele vai estabelecer a Pátria Grande, lá no Pará, onde ele transferiram a administração pública de Brasília para o Pará. Eles estão querendo todos se refugiar no Pará. Tomaram 9 estados. E também os países que fazem fronteira com a Amazônia, todos do narcotráfico, eles todos estão engajados à guerra contra os Estados Unidos da América. Então, Alexandre de Moraes, sua família, o pleno da corte, da primeira turma, do Supremo Tribunal Federal, todos eles estão com a prisão internacional decretada e eles são alvos da CIA. Estamos já determinando o desfecho de que a operacionalidade de todos os agentes da CIA no território da República Federativa do Brasil podem proceder imediatamente contra estes terroristas que se fazem passar por membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Todos da primeira turma, todos identificados, que roubaram todo o capital da República Federativa do Brasil, roubaram todo o dinheiro dos bancos domésticos, estão todos os bancos fechados, o Banco Itaú faliu, o Banco Bradesco faliu, o Banco do Brasil faliu, o Banco da Caixa Econômica faliu, e todo esse dinheiro foi já trasladado fora do território da República Federativa do Brasil. Estamos também ao encalço do presidente do Banco Central. Toda a equipe do Banco Central está sendo já estabelecido o conluio com este procedimento de logística de fintechs, chancelas na internet para o roubo de toda a população do Brasil. Então nós já identificamos tudo isto e o Alexandre de Moraes, este filho de uma puta, para demonstrar que o Lula, que não é o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, ele se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, se evadiu para a África do Sul. Mas a África do Sul tem um tratado para que proceda imediatamente a prisão
deste que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva e seja transferido para os Estados Unidos da América. Ele é um terrorista filho da puta. Ele e todo o procedimento de governo, representantes do primeiro, segundo e terceiro escalão na República Federativa do Brasil. O senhor Messias Bolsonaro se encontra no momento sequestrado nas dependências da Polícia Federal no Distrito Federal de Brasília. Não é mais Distrito Federal. É o Estado de Brasília, ele não é mais Distrito Federal. Distrito Federal é o Pará. O Pará é o Distrito Federal. Brasília é o distrito do governo da China. Xi Jinping, ele estabeleceu a sua colônia, Brasil, em Brasília. Ele tomou toda a Brasília, tomou os estados que estão no sul do Brasil, alegando que é de sua propriedade. Os chineses. Estamos entendidos? Então Xi Jinping está situado no Blue Tree, Hotel Blue Tree, em Brasília, vizinho à residência da Presidência da República. Então o Brasil se encontra em guerra atômica nuclear contra os Estados Unidos da América. O pleno do Objetivo de Segurança Nacional, a tutela e curatela do Exército, Marinha e Aeronáutica se encontram impedidos, não estão se manifestando a esta posição de guerra contra os Estados Unidos da América. Então, este plágio chamado Luiz Inácio Lula da Silva decretou há poucas horas guerra contra os Estados Unidos da América, fazendo o levante de 17 países do narcotráfico na América do Sul para combater os Estados Unidos da América. E ele se encontra na América, se encontra na África do Sul. Então, nós já estamos procedendo com a captura deste terrorista no planeta. E também do Maduro, do Pepe, da Sheinbaum e todo filho da puta dos 17 países do narcotráfico que apoiarem esta declaração de guerra atômica nuclear contra os Estados Unidos. Já estamos procedendo com o aporte militar de extermínio. Uma vez iniciada a guerra, que já está em curso, não temos o que dialogar, não há como dialogar. Então, devemos dizer para toda a população do Brasil que está assinado o decreto do Ministério da Guerra, do Pentágono, a outorga mundial contra o narcotráfico global dos terroristas estabelecidos em todo o planeta. Então todas as constituições foram todas colocadas ao lado e entra a supraconstitucionalidade da defesa contra estes terroristas já identificados. Então o Brasil se encontra em guerra. Então estamos dizendo a você, funcionário da segurança, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, autarquias, corregedorias, todos vocês que atenderem a ordem monocrática deste filho da puta chamado Alexandre de Moraes,
terão a mesma membresia que ele vai resgatar. Por enquanto, é um tiro na cabeça, dado pelos especialistas da CIA que já se encontram posicionados. Nós vamos proceder imediatamente à prisão imediata do pleno da primeira turma. O senhor Messias Bolsonaro corre risco de vida na Superintendência da Polícia Federal. Eles estabeleceram uma revolução civil onde o povo brasileiro já sai às ruas e todo mundo se encaminha para Brasília para estabelecer um confronto contra estes que apoiam a este filho de uma puta e a estes partidos de esquerda do PT. Você que é do PT, do Partido dos Trabalhadores, você que é do MST, você que tem alguma relevância política na Câmara de Vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, de partidos políticos de esquerda, todos vocês correm risco de vida. Todos vocês podem ser mortos. Então, não somos responsáveis porque vocês declararam guerra aos Estados Unidos da América. Quem está falando é o interventor do Tribunal Penal Internacional, o senhor Oscar Aníbal Chapano. Então vocês anteciparam e vocês querem ver acontecer, então vocês vão ver ainda hoje acontecer tiro, porrada e bomba. Entendeu? E não tem como retornar, não tem como, peraí, deixa disso, nos rendemos, não tem isso. Uma vez declarada a guerra, não temos como evitar o contingente das tropas e principalmente dos aviões encarregados à destruição de todas as suas membresias. Estão entendendo? Aqui não é uma atitude de mostrar força. Não. Aqui é guerra atômica nuclear. Eles estão querendo, você morador das favelas, 2.300.000 favelas, eles estão querendo jogar bombas, ou seja, os do Partido Trabalhista, do Partido dos Trabalhadores, todos os partidos, esse partido desse filho de uma puta, que ele foi descoberto, que ele é o financeiro há muitos anos, que ele sempre está no poder, ele sempre joga para quem estabelecido for a membresia e o pagamento de propina. Entenderam? Que ele já foi mencionado e que nós já o mencionamos, ele já está advertido. Ele é um senador, ocupou a Casa Civil, saiu da Casa Civil porque começou o pleito em não ter legitimidade, então ele ficou fora, mas ele é aquele morde no assopra, não é? Então, este sujeito vai ser abatido também, presidente desse partido. Entenderam? Então, nós já localizamos estes sujeitos, já temos tudo em ordem e procedemos à tomada de força letal militar. Então, você, ministra do Supremo Tribunal Militar, esteja presa, você vai presa, detida. Você, general das Forças Armadas do Exército, está preso, detido. Isso de que você está querendo chegar a uma logística de não haver confronto, você é contra nós. Você é um vendido filha da puta, fardado de general do Exército. Então nós já estamos levantando todos os
do Exército, Marinha e Aeronáutica ao combate contra o terrorismo deste filho de uma puta que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Neste momento, agradecemos a Alexandre de Moraes por ele querer demonstrar que ele vai preso ou morto, ele, a mulher dele, os filhos dele vão pra puta que o pariu, vão pro colo do capiroto, seus filhos da puta, e vão todos morrer. Fachin, tá fudido. Zanin, tá fudido. Dino, tu tá morto. Toffoli, tu tá fudido. Vocês não podem sair da rua e nem permanecer nos seus edifícios porque vocês são alvo da CIA. A CIA vai botar uma bala no meio da testa de vocês. E estamos dizendo aos que operam na Anatel, há lives feitas no Facebook, no YouTube, porque nós estamos procedendo. Imediatamente, Brasil declarou guerra. Estamos em guerra e sequestraram o presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, eleito. E que a USAID, a administração do Biden, do Obama, do Bush, do Clinton, além de fazer uma fraude mundial, estabeleceram os terroristas. E agora pegamos todos vocês. E vamos permanecer durante 15 anos na luta contra vocês, seus filhos da puta, em loco, aqui na América do Sul. Vamos acabar com todos vocês. Entenderam? Principalmente com você, presidente do partido, que sempre ficou em cima do muro, e que você é o chefe que paga do narcotráfico propina para todo o parlamento. Entendeu, senador filha da puta? Que você é o prêmio, porque você está engajado com a Europa. E já o Macron, o alemão, todo mundo disse teu nome. Tu tá fudido. Conforme determinação, meu e-mail é meu Pix, Oscar Aníbal Chapano. Meu Pix é meu CPF, 510-466-44. Meu Pix, 5521-99742-0789. Torno a repetir, Luiz Inácio Lula da Silva é óbito e esse que tá aí já vai ser preso agora, na África do Sul. Estamos já com a prisão dele, com todos do BRICS. E já estamos com a contenda em Brasília. Brasília é a capital da China. A China transferiu a sua administração da China, porque está em conflito também. Lá vai chover bomba, e muita bomba. E ele transferiu para Brasília, que ele está querendo se estabelecer em Brasília. E o Brasil, a administração mandou para o Pará. Então isso não cola, não vai haver isso. Já estamos procedendo. Entenderam? Estamos em guerra atômica nuclear. E vocês são os alvos. Então você, que administra a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, cuidado! Cuidado com o senhor Bolsonaro, se acontecer qualquer coisa, porque não vai passar de hoje. Vocês vão ser abatidos ainda hoje. Ainda hoje, os aviões vão proceder à invasão de Brasília, com todos os paraquedistas. E vamos tomar essa porra! Entendido? E você do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, se fizer frente, vai tomar tiro! Amotinado, filha da puta! Ladrão do povo brasileiro! Feitor! Torturador da população da República Federativa do Brasil! Tu tá fugindo, tá morto, filha da puta! Todos vocês
dos partidos comunistas, filhos de uma puta. Não sai na rua porque tu vai morrer. Não fica no teu apartamento porque tu vai morrer. Entendido? Fui claro? Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho. Hoje, dia 21 de dezembro do ano de 2025, nós acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapin. E agora, na sequência, vamos assistir as matérias, aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapin envia todos os dias para o mestre Dinho. Vamos lá, a seguir! Olá Brasil, aqui é Rodrigo Passos trazendo para vocês mais uma edição do Viva Notícia, o canal que fala a verdade sem rodeios, como o povo gosta e merece. Gente, é bomba atrás de bomba. Lulinha, filho de Lula, segue dando trabalho, fazendo o STF perder noites de sono. Menos André Mendonça, que tem tocado o terror em cima da cambada. Lulinha está na ratoeira, amigo. Pode contar os dias, não tem como esconder mais. Se o filho do careca do INSS foi preso, a partir de agora é cada um para si. Lula já jogou a toalha em declaração à imprensa, com os olhos esbugalhados quando ficou sabendo da boca de uma jornalista militante que seu filho estava na mira da PF. Enfim, bomba atrás de bomba. Hoje aqui para você, onde te conto todos os detalhes, vamos lá. Meu amigo, minha amiga que está aí do outro lado, trabalhando duro para sustentar a família, pagando contas que não param de subir, você sabe muito bem o que é ver o dinheiro suado escorrendo pelo ralo por causa de esquemas escuros lá em cima. E hoje vamos começar direto pelo ponto que mais chama atenção nesse escândalo todo. A postura firme do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que veio a público defender a verdade e proteger seus técnicos de pressões inéditas no caso do Banco Master. Técnicos dedicados do Banco Central relataram um medo e uma pressão nunca vistos antes em investigações de instituições financeiras. Algo que chegou à imprensa, ao Ministério Público e à Polícia Federal, expondo um constrangimento institucional que abala a confiança no sistema. Diante dessa situação alarmante, Galípolo não se acovardou. Ele mandou um recado claro e direto, dizendo que os técnicos não devem ser intimidados de jeito nenhum, que ele próprio assumirá toda a responsabilidade pelas explicações e que tudo, absolutamente tudo, está documentado. Reuniões, contatos, decisões, mensagens, nada pode ser apagado ou silenciado. Como noticiado recentemente, em 18 de dezembro de 2025, Galípolo reforçou que o Banco Central tem tudo rigorosamente registrado e está à disposição total do Supremo Tribunal Federal para prestar esclarecimentos sobre a liquidação do Master. Essa atitude de liderança, alinhada aos valores conservadores de proteger os servidores honestos e priorizar a transparência, é um alento em meio ao caos, mostrando que ainda há quem defenda a verdade contra conchavos poderosos. Esse posicionamento de Galípolo ganha ainda mais peso quando vemos o rombo gigantesco deixado pelo Banco Master, comandado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, liquidado pelo Banco Central após a Polícia Federal revelar um esquema de fraudes estimado em 19 bilhões de reais, com impactos que chegam a 41 bilhões no Fundo Garantidor de Créditos. Imagina só, o banco vendia carteiras de crédito sem lastro real, títulos fictícios que enganavam investidores comuns, fundos de pensão estatais e queimaram recursos pagos indiretamente por todos nós, contribuintes que ralam todo dia. Mais de 1,5 milhão de investidores foram prejudicados. Prejuízos bilionários que vão cair no colo do cidadão de bem, enquanto os responsáveis parecem receber proteção nas altas esferas. Isso revolta qualquer trabalhador honesto que vê seu suor desperdiçado em fraudes de elites, contrariando o conservadorismo que defende o livre mercado com regras claras, punição severa para trapaceiros e proteção à propriedade privada das famílias brasileiras. E quem surge para complicar tudo? O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que após a defesa de Vorcaro alegar menção a foro privilegiado, foi sorteado relator, transferiu o caso para a corte e impôs sigilo absoluto, transformando o processo em caixa preta inacessível. Nem movimentações básicas aparecem, só um grupo restrito tem acesso. Editoriais da Gazeta do Povo alertam que isso esconde algo grave, especialmente em escândalo que afeta milhões. A atitude de Toffoli é vergonhosa, vai contra a transparência pública que o conservadorismo exige, refletindo uma elitização do judiciário que combatemos, pois acreditamos em instituições acessíveis, onde a lei vale igual para todos, sem sigilos que blindam conectados.
Pior, dias antes do sigilo, em 29 de novembro, Toffoli viajou de jatinho particular para Lima, assistindo à final da Libertadores, ao lado do advogado Augusto Arruda Botelho, defensor de Luiz Antônio Bull, diretor preso do Master. Reportagens da Gazeta do Povo e Revista Oeste destacam que o sigilo veio em 3 de dezembro. Juristas consultados afirmam suspeição imediata pelo Código de Processo Penal por proximidade com partes. Transparência Internacional chamou de extremamente grave, minando confiança na justiça. Além disso, esposa de Toffoli foi sócia de escritório defendendo Vorcaro e o banco patrocinou eventos com ministros do Supremo. Essa mistura de poder e interesses privados é oposto ao conservadorismo. Separação clara entre Estado e negócios para evitar que o judiciário vire favores. Quando ministros viajam com advogados de réus, o povo perde fé na imparcialidade, ameaçando ordem social, família protegida por leis justas e propriedade contra fraudes. Por que tanto esforço para esconder caso com dinheiro público e prejuízo ao trabalhador? Contraria conservadorismo, transparência nos atos públicos, responsabilidade individual, proteção ao suor comum. Nós valorizamos família, trabalho honesto, ordem moral, não aceitamos manipulação financeira por elites enquanto o povo paga. Verdadeiro conservadorismo luta por igualdade perante lei, sem privilégios para jatinhos e advogados caros. Quando justiça opera sombras, como Gazeta do Povo alertou, vira buraco negro, sofrendo nação produtiva que acorda cedo sem foro. Mais um capítulo revoltante. Documentos do celular de Vorcaro revelam um contrato milionário do Master com o escritório de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes. Pagamentos de 3.600.000 mensais, totalizando 129 milhões até 2027, para a defesa junto a Banco Central, Receita, Congresso, Judiciário e Executivo. Coincidentemente, terminaria no ano de Moraes presidir Supremo. Gazeta do Povo destaca a atuação estratégica onde banco tinha problemas. Nome da esposa ligado levanta questionamentos sobre imparcialidade da Corte Guardiã da Constituição. Ligação familiar com contratos suspeitos é inaceitável, reforçando necessidade de ética pública conservadora, onde familiares de autoridades não se beneficiam. Povo que luta por moral familiar vê erosão de valores societais, exigindo investigações para restaurar confiança. Galípolo, ao documentar tudo e se colocar à disposição do Supremo, mesmo após retomada autorizada por Toffoli em 15 de dezembro, com oitivas e quebras de sigilo possíveis, mostra que Banco Central não se curva a pressões. Isso alinha com conservadorismo. Blindar instituições contra influências externas, priorizando transparência para cidadão não pagar erros alheios. Celular de Vorcaro causa temor em Brasília, podendo revelar conexões profundas com políticos e judiciário, ampliando o escândalo além fraude isolada, ameaçando integridade nacional. Conservadores defendem investigações implacáveis para cortar raízes corruptas, pois sem moralidade no poder, família perde base segura. Meu Brasil, isso lembra pilares conservadorismo verdadeiro, defesa, liberdade econômica sem conchavos, luta contra a corrupção, drenando recursos familiares, exigência juízes imparciais, sem amigos íntimos, de investigar. Quando o judiciário mistura interesses privados, perde confiança em instituições, país refém de poucos. Cidadão comum, pagando impostos altos, merece respostas claras, não sigilos, protegendo poderosos. Conservadores de raiz defendem ordem, moralidade pública, direito à verdade. Sem isso, não há nação forte nem futuro filhos. Caso Master testa instituições, reformem para servir povo com transparência e responsabilidade ou perdem legitimidade. Galípolo, protegendo técnicos e documentando tudo, aponta caminho, mas Supremo deve seguir, levantando sigilo para a luz entrar e justiça sem favores. Fiquem atentos, Brasil. Viva a Notícia continua vigilante. Povo não esquece. Justiça verdadeira prevalece um dia. Boa noite, Deus abençoe pátria. A noite caía pesada sobre a periferia de São Paulo. O silêncio era quebrado apenas pelo latido distante de cães e pelo ronco abafado de motores que se aproximavam. 4 caminhonetes pretas avançavam sem faróis pela rua estreita, como predadores caçando na escuridão. Dentro delas, 17 homens armados até os dentes. Fuzis automaticamente carregados, pistolas nos coldres, granadas penduradas nos coletes. Todos vestindo preto, todos em silêncio. Eles eram membros do primeiro comando da capital. E aquela noite não era uma noite comum. Era a noite da vingança, o alvo. Uma casa de 2 andares no final da rua, paredes pintadas de branco já desbotado, grades nas janelas, um portão de ferro enferrujado. Aos olhos de qualquer um, apenas mais uma residência humilde numa favela paulistana. Mas, para o primeiro comando da capital, aquela casa representava traição, representava desonra, representava sangue que precisava ser derramado.
Dentro daquela casa, segundo as informações que haviam recebido, estava Rodrigo, conhecido nas ruas como Fantasma, um ex-integrante da facção que havia roubado 250 quilos de cocaína de um ponto de distribuição no Jabaquara. 250 quilos, que valiam mais de 3 milhões de reais. Rodrigo havia desaparecido há 2 semanas, mas naquela noite, um delator havia entregado sua localização. O líder da operação era Marcão, um homem de 1,90 m de altura, braços cobertos de tatuagens, cicatriz profunda, atravessando o rosto do olho esquerdo até o queixo. Marcão não tinha piedade. Ele havia executado pessoalmente mais de 30 pessoas ao longo de sua carreira no crime, e aquela seria apenas mais uma. As caminhonetes pararam a 50 metros da casa. Os homens desceram em silêncio militar, verificando suas armas, ajustando os coletes. Marcão olhou para o grupo e fez um sinal com a mão. Todos avançaram, movendo-se nas sombras como fantasmas mortais. O que eles não sabiam, o que ninguém poderia imaginar, era que aquela casa não era o que parecia. Aquela casa era uma armadilha. E dentro dela, nos telhados adjacentes, nas janelas estrategicamente posicionadas, escondidos como serpentes esperando o momento certo para o bote, estavam 25 atiradores de elite da Polícia Militar de São Paulo. A Operação Águia Noturna estava prestes a começar, e ninguém sairia dali da mesma forma que entrou. Mas como a polícia sabia? Como 25 dos melhores atiradores do estado estavam ali, naquele momento exato. E o que realmente aconteceria quando o primeiro comando da capital cruzasse aquele portão? Antes de continuar, se você está gostando dessa história de ação real, não esqueça de se inscrever no canal Sombras e Salvação e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. Agora vamos descobrir como essa operação foi planejada. Para entender essa noite, precisamos voltar 3 semanas no tempo. Tudo começou com um telefonema anônimo para a Divisão de Operações Especiais da Polícia Militar. A ligação foi atendida pelo capitão Bruno Henrique Almeida, um veterano de 15 anos de carreira, especialista em operações de alto risco. A voz do outro lado era trêmula, nervosa, mas determinada. Capitão, eu tenho informações sobre o primeiro comando da capital. Informações que podem desmantelar uma célula inteira. Bruno Henrique ativou imediatamente o protocolo de gravação. Informantes eram sempre arriscados, muitas vezes mentirosos, mas havia algo na voz daquele homem que parecia genuíno. Estou ouvindo, respondeu o capitão, mantendo o tom neutro. Meu nome é Diego. Eu era do movimento, mas eles mataram meu irmão há 2 meses. Disseram que ele era dedo duro, mas era mentira. Ele nunca entregou ninguém. Mataram ele por causa de uma dívida de 3 mil reais com um traficante local. Desde então, eu jurei que ia derrubar essa organização. Bruno Henrique fez anotações rápidas. Continue. Tem um cara chamado Rodrigo, o Fantasma. Ele roubou uma carga grande da facção. 250 quilos de pó. O Marcão, você conhece o Marcão? Conheço o nome, respondeu o capitão. Marcão estava na lista dos 15 criminosos mais procurados de São Paulo. Homicídio qualificado, tráfico internacional, extorsão, sequestro. Um currículo extenso de violência. O Marcão está caçando o Rodrigo. E eu sei onde o Rodrigo está escondido. Mais importante, eu sei quando o Marcão vai atacar. O coração de Bruno Henrique acelerou. Essa era a oportunidade que ele esperava há anos. Uma chance de capturar não apenas um, mas possivelmente dezenas de membros ativos da maior organização criminosa do Brasil. Onde e quando? Diego forneceu o endereço e a data. Daqui a 3 semanas, numa terça-feira, às 22 horas. A inteligência seria confirmada nos dias seguintes através de escutas telefônicas e vigilância. Por que você está me contando isso? Perguntou Bruno Henrique, sempre desconfiado.
Houve uma pausa longa. Quando Diego finalmente respondeu, sua voz estava carregada de dor e raiva, porque eu quero ver todos eles na cadeia, quero que paguem pelo sangue inocente que derramaram, pelo meu irmão, pelas mães que choram seus filhos. Eu quero justiça, capitão. A ligação foi encerrada, e a partir daquele momento, a Operação Águia Noturna começou a ser planejada nos mínimos detalhes. Nas semanas seguintes, Bruno Henrique reuniu uma equipe de elite. 25 atiradores, todos com experiência em operações de alto risco. Homens e mulheres que haviam passado pelos treinamentos mais rigorosos das forças especiais. Cada um deles havia sido escolhido por sua precisão, frieza sob pressão e capacidade de tomar decisões em frações de segundo. Entre eles estava a sargento Juliana Martins, uma das poucas mulheres atiradoras de elite no país. Com 28 anos e 6 anos de carreira, Juliana tinha um recorde impressionante. 147 operações bem-sucedidas, 0 baixas civis. Ela era conhecida por sua paciência sobre-humana e sua pontaria cirúrgica. Poderia acertar uma moeda a 800 metros de distância. Havia também o cabo Renato Silva, um ex-atirador do Batalhão de Operações Especiais, famoso por ter neutralizado sozinho 4 sequestradores durante um resgate de reféns 2 anos antes. Renato era calmo, metódico, quase robótico em sua eficiência. E havia o experiente tenente-coronel Mário Augusto, com 32 anos de polícia, veterano de centenas de operações. Mário seria o coordenador tático no terreno, o cérebro por trás de cada movimento. Durante 3 semanas, a equipe estudou o local. Utilizaram drones para mapear cada ângulo, cada telhado, cada possível rota de fuga. Analisaram padrões de movimento na área, horários de maior movimento civil, rotas de acesso e escape para as caminhonetes. A casa escolhida foi preparada. Rodrigo, o fantasma, nem sequer existia. Era uma criação da inteligência policial. Mas para tornar a isca crível, plantaram sinais. Um homem parecido foi visto entrando e saindo da casa em horários estratégicos, sempre de boné e óculos escuros. Conversas telefônicas foram interceptadas e informações falsas foram vazadas através de canais que sabiam estar sob escuta da facção. Era um jogo de xadrez mortal e cada peça estava sendo movida com precisão cirúrgica. Na noite anterior à operação, Bruno Henrique reuniu toda a equipe num galpão abandonado fora da cidade. Havia tensão no ar, mas também determinação. Amanhã à noite, começou o capitão, sua voz ecoando no espaço vazio, nós enfrentaremos 17 criminosos altamente armados e extremamente perigosos. Eles virão para matar. Não terão hesitação. Não terão piedade. E nós precisamos estar prontos para responder com força proporcional, mas também com inteligência e precisão. Ele pausou, olhando nos olhos de cada um de seus soldados. Nosso objetivo é capturar o maior número possível vivo. Mas se algum deles apontar uma arma para vocês ou para civis, vocês têm autorização para neutralizar a ameaça. A vida de vocês e a vida de inocentes vem primeiro, sempre. Juliana levantou a mão. Capitão, qual é a probabilidade de resistência? Bruno Henrique não mentiu. 98%. Esses homens não se renderão facilmente. Muitos deles preferirão morrer a voltar para a prisão. Um silêncio pesado tomou conta do galpão. Mas nós temos a vantagem, continuou o capitão. Nós temos o elemento surpresa. Eles não sabem que estamos lá, e quando descobrirem, já será tarde demais. A reunião terminou com todos revisando suas posições, testando equipamentos, conferindo munição. Cada detalhe foi verificado 3 vezes. Não poderia haver margem para erro. Às 18 horas do dia seguinte, os 25 atiradores começaram a se posicionar.
movendo-se individualmente, vestidos como civis, chegaram à área ao longo de 4 horas. Um por um, ocuparam suas posições. Nos telhados das casas vizinhas, dentro de cômodos vazios, com visão estratégica, atrás de muros com ângulos de tiro perfeitos. Juliana estava posicionada num telhado a 150 metros da casa-alvo, com visão completa da rua de aproximação. Renato estava dentro de uma casa abandonada ao lado, janela coberta por uma cortina escura com um pequeno orifício para o cano de seu rifle de precisão. Mário Augusto coordenava tudo de uma van camuflada estacionada 3 ruas adiante. Às 21h45, os rádios crepitaram. Alvos avistados, 4 veículos aproximando-se pela Avenida Nordeste. Confirmado, 17 ocupantes, todos armados. Bruno Henrique, posicionado no telhado mais alto da área, olhou através de seu binóculo de visão noturna. Lá estavam eles, as caminhonetes pretas se movendo como uma matilha de lobos. Todos em posição, ele sussurrou no rádio. Aguardem meu sinal. Ninguém atira até minha ordem. Repito, ninguém atira até minha ordem. 25 vozes responderam em sequência. Confirmado. O cerco estava montado, a armadilha estava pronta. E o primeiro comando da capital estava prestes a cometer o maior erro de suas vidas. As caminhonetes pararam. Marcão desceu primeiro, fuzil automaticamente em mãos, olhos escaneando a rua. Algo nele, algum instinto primitivo forjado por anos de violência, diz que havia algo errado. A rua estava quieta demais. Nenhum movimento nas janelas, nenhum som de televisões ou conversas. Fica esperto, ele murmurou para seus homens. Alguma coisa não está certa. Mas a ganância e a raiva falaram mais alto que a cautela. Eles haviam vindo buscar Rodrigo. E não sairiam dali sem ele. Os 17 homens se dividiram em 3 grupos. 5 iriam pela frente, arrombando o portão principal. 6 se posicionariam nos fundos, bloqueando qualquer tentativa de fuga. E 6, incluindo Marcão, entrariam pela lateral, escalando o muro baixo. No telhado, Juliana observava cada movimento através da mira de seu rifle. Seu dedo descansava levemente no gatilho, o coração batendo num ritmo constante e controlado. Ela havia feito isso dezenas de vezes. Mas cada operação era diferente, cada operação tinha seu próprio peso. Capitão, ela sussurrou no rádio. Primeiro grupo se aproximando do portão principal. 5 hostis. Armamento pesado confirmado. Mantenham posição, respondeu Bruno Henrique. Deixem eles entrarem. Queremos todos dentro da zona de captura. Os criminosos se moviam com eficiência surpreendente. Claramente haviam feito isso antes. Um deles colocou uma pequena carga explosiva no portão. 3 segundos depois, uma explosão abafada. O portão cedeu. Foi nesse momento que tudo mudou. Assim que o primeiro homem cruzou o portão, as luzes se acenderam. Não as luzes da casa, mas holofotes de alta intensidade posicionados estrategicamente em todos os telhados ao redor. A rua inteira se iluminou como se fosse dia. E então, a voz de Bruno Henrique ecoou através de megafones. Polícia Militar, vocês estão cercados. Larguem as armas e deitem no chão com as mãos na cabeça. Esta é sua única chance. Os 17 criminosos congelaram, cegados pela luz súbita, cérebros processando o impossível. Uma emboscada. Marcão reagiu primeiro. É armadilha! Fogo! Fogo! E o inferno se abriu. Os criminosos abriram fogo indiscriminadamente. Rajadas de fuzil rasgaram o ar noturno, perfurando paredes, estilhaçando vidros, ricocheteando no asfalto. Era caos puro, violência descontrolada, alimentada pelo pânico e desespero. Mas os atiradores de elite não responderam imediatamente. Eles esperaram. Esperaram pelo comando, porque cada tiro deles tinha que contar, cada bala tinha que ter um propósito.
Tiro livre apenas em ameaça direta, gritou Bruno Henrique no rádio, tentando ser ouvido sobre o estrondo das armas automáticas. Priorizem contenção. Repito, priorizem contenção. Juliana tinha 3 criminosos em seu campo de visão. Um deles estava disparando descontroladamente em direção a uma casa onde ela sabia que havia uma família dormindo. Ela não podia arriscar. Respirou fundo, deixou o mundo desacelerar e apertou o gatilho. O tiro foi perfeito. Atingiu o fuzil do criminoso, arrancando-o de suas mãos e jogando-o 3 metros para trás. O homem caiu, desorientado, mas vivo, as mãos sangrando, mas funcionais. Alvo neutralizado, sem fatalidade, ela reportou calmamente. Renato, da janela adjacente, tinha 2 criminosos tentando arrombar uma porta para usar como refúgio. Ele disparou 2 vezes. A primeira bala atingiu o ombro do primeiro homem, derrubando-o. A segunda atingiu a perna do segundo, impedindo sua fuga. 2 alvos neutralizados, sem fatalidade, reportou Renato. Era uma dança mortal de precisão contra volume de fogo. Os criminosos atiravam centenas de balas, mas sem controle, sem direção. Os atiradores de elite disparavam uma fração disso, mas cada tiro encontrava seu alvo. Pessoal, se você está impressionado com essa operação, deixe seu like e se inscreva no canal. Agora vamos ver como a situação ficou ainda mais intensa. Marcão percebeu rapidamente que estavam em profunda desvantagem. Ele havia sido soldado antes de se tornar criminoso. Reconhecia uma operação bem executada quando via uma. E aquela era perfeita. Recuem! Voltem para os carros! Ele gritou, disparando cobertura para seus homens enquanto corria. Mas a polícia havia previsto isso também. As caminhonetes não ligariam. Durante a noite, enquanto os criminosos planejavam seu ataque, uma equipe especializada havia desativado discretamente os sistemas de ignição de todos os 4 veículos. Quando os criminosos tentaram dar partida, nada aconteceu. Apenas o clique vazio das chaves, girando inutilmente. O desespero se instalou completamente. "Os carros não ligam!" gritou um dos homens, pânico evidente em sua voz. Marcão olhou ao redor. Eles estavam encurralados, cercados, superados em número e tática. Havia apenas uma opção: resistir até o fim ou se render. E Marcão não era homem de se render. "Peguem reféns!" ele ordenou, a mente calculando friamente. "Invadam as casas! Peguem famílias!" Era a carta mais desesperada e a mais perigosa. 3 criminosos conseguiram arrombar a porta de uma casa 2 ruas abaixo. Dentro havia uma família: pai, mãe e 2 filhos de 7 e 9 anos. Os gritos da família perfuraram a noite. Bruno Henrique sentiu seu estômago apertar. Aquilo era exatamente o que ele tinha temido. Exatamente o cenário que transformava uma operação bem-sucedida em tragédia. "Equipe Bravo, reportem", ele disse no rádio, forçando calma em sua voz. 3 hostis invadiram residência na Rua das Acácias, número 37. Confirmado, 4 civis, incluindo 2 crianças. Os hostis estão armados e em pânico. Isso mudava tudo. Agora não era apenas uma questão de capturar criminosos. Era uma questão de salvar vidas inocentes. Equipe Charlie, preparem entrada tática. Equipe Delta, mantenham cobertura. Atiradoras Juliana e Márcia, vocês têm visual da casa? Afirmativo, respondeu Juliana. Ela já havia reposicionado seu rifle, agora mirando as janelas da casa invadida. 2 hostis visíveis, um mantendo a família no canto da sala, outro na janela usando a criança como escudo. As palavras gelaram o sangue de todos no canal de rádio. Um adulto covarde usando uma criança como escudo humano. Não havia nada mais vil. "Capitão", disse Juliana, sua voz ainda calma, mas com uma borda afiada. "Eu tenho o tiro, 45 graus, janela sudeste. Posso neutralizar sem risco ao menor." Bruno Henrique fechou os olhos por um segundo.
Essa era a decisão que definiria tudo. Confiar na habilidade de Juliana ou arriscar uma negociação que poderia terminar em tragédia. Juliana, ele disse finalmente, você tem experiência. Eu confio no seu julgamento. Se você diz que tem o tiro, então você tem autorização. Mas apenas se tiver 100% de certeza. Entendido, capitão, 100%. Juliana ajustou sua posição, controlou a respiração. O vento estava calmo, apenas uma brisa leve da esquerda. Distância, 182 metros. O criminoso estava segurando o menino de 9 anos pela frente, o cano do revólver pressionado contra a cabeça da criança. Mas havia uma abertura, pequena. Apenas 8 centímetros entre a cabeça da criança e a cabeça do sequestrador. 8 centímetros, a diferença entre vida e morte. Ela calculou tudo. A queda da bala, a deriva do vento, o tremor natural do próprio corpo. Então, naquele espaço entre 2 batimentos cardíacos, quando o corpo está perfeitamente imóvel, ela apertou o gatilho. O tiro ecoou. Por um momento que pareceu eterno, ninguém se moveu. Então o criminoso caiu para trás, um orifício perfeito em sua testa, o revólver caindo harmlessly de suas mãos. A criança estava ilesa, nenhum arranhão. Alvo neutralizado, reportou Juliana, sua voz traindo apenas um leve tremor. Menor insegurança. Lágrimas de alívio encheram os olhos de Bruno Henrique. Bom trabalho, Juliana. Excepcionalmente bom trabalho. A equipe Charlie invadiu imediatamente, resgatando a família. Os outros 2 criminosos, vendo seu companheiro morto e cercados por policiais fortemente armados, largaram as armas e se renderam. 3 a menos. 14 ainda resistindo. Nas 2 horas seguintes, foi uma batalha de paciência. Os criminosos restantes haviam se entrincheirado em diferentes posições. Alguns dentro da casa-alvo original, outros espalhados por construções abandonadas próximas. Eles sabiam que não tinham saída, mas se recusavam a se render. Marcão estava entre os que ocupavam a casa-alvo. Ele havia transformado o local numa pequena fortaleza, usando móveis para barricadas, disparando através de buracos nas paredes. Bruno Henrique estabeleceu comunicação através de um megafone. Marcão, sabemos que é você. Não há saída. Você está cercado por mais de 50 policiais. Entregue-se e ninguém mais precisa morrer. A resposta foi uma rajada de fuzil que passou a metros do capitão. Acho que isso é um não, murmurou Renato, posicionado com visão direta para a janela onde Marcão estava escondido. As horas se arrastavam. A polícia não tinha pressa. Tempo estava do lado deles. Eventualmente, os criminosos ficariam sem munição. Eventualmente, a exaustão e o medo venceriam. Um por um, os criminosos começaram a se render. Primeiro os mais jovens, alguns com apenas 19 anos, chorando enquanto saíam com as mãos levantadas. Depois os veteranos que haviam calculado as probabilidades e decidido que a prisão era melhor que a morte. Às 4 horas da manhã, apenas 6 resistiam. Marcão estava entre eles. Foi quando o tenente-coronel Mário Augusto teve uma ideia. Ele pegou um megafone e fez uma oferta. Marcão, eu sei sobre seu filho. Samuel, 8 anos, certo? Ele está em segurança numa casa de parentes em Campinas. Mas como você acha que ele vai crescer sabendo que o pai morreu numa troca de tiro suicida com a polícia? Você quer que ele te lembre como um herói ou como um covarde que preferiu morrer a enfrentar as consequências de suas escolhas? Houve um longo silêncio. Então, surpreendentemente, uma voz gritou de dentro da casa. Eu quero falar com meu filho. Mário Augusto não esperava por isso. Não podemos fazer isso agora, Marcão. Mas se você se render pacificamente, eu garanto que você terá uma ligação com ele amanhã pela manhã. Palavra de oficial. Outro silêncio longo. Dentro da casa, Marcão olhou para os 5 homens com ele. Todos estavam feridos, exaustos, derrotados. Um deles,
Apenas um garoto de 20 anos estava chorando silenciosamente no canto. Marcão havia matado muitos homens. Havia cometido crimes horríveis. Mas olhando para aqueles rostos derrotados, para aqueles jovens cujas vidas ele havia arruinado ao recrutá-los para o crime, algo nele quebrou. "Tá bem!" ele gritou finalmente. "Nós vamos sair, mas sem truques, sem tiros pelas costas." "Nenhum tiro!" prometeu Mário Augusto. "Soltem as armas, saiam com as mãos na cabeça e ninguém será ferido. Você tem minha palavra." Lentamente, a porta da casa se abriu. Uma arma foi jogada para fora, depois outra e outra. 6 armas ao todo. Então, um por um, os homens saíram. Mãos na cabeça, rostos marcados por sangue e sujeira, olhos vazios de esperança. Marcão foi o último. O homem que havia inspirado tanto terror por tantos anos agora parecia pequeno, quebrado. Quando ele se ajoelhou no chão, as mãos sendo algemadas atrás das costas, lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto marcado por cicatrizes. "Meu filho," ele sussurrou para Mário Augusto. "Por favor, deixa eu falar com meu filho." "Amanhã," prometeu o tenente-coronel. Palavra de honra. Quando o sol nasceu sobre São Paulo naquela manhã, a operação estava completa. 17 criminosos capturados. Apenas uma fatalidade. O criminoso que havia usado uma criança como escudo. Nenhum policial ferido. Nenhum civil ferido. Era um sucesso extraordinário. O tipo de operação que entraria para os livros de história da Polícia Militar. As armas apreendidas encheram 3 caminhões, 23 fuzis automáticos, 37 pistolas, 8 granadas, milhares de cartuchos de munição. Havia drogas também encontradas em uma das caminhonetes, 100 quilos de cocaína, 50 quilos de maconha prensada. Mas o verdadeiro troféu não eram as armas ou drogas, eram os homens, 17 membros ativos do primeiro comando da capital, incluindo Marcão, um dos líderes mais procurados do estado. Bruno Henrique reuniu sua equipe ao amanhecer. Eles estavam exaustos, sujos, mas havia orgulho em seus olhos. "Vocês fizeram história hoje", disse o capitão, sua voz embargada pela emoção. "Vocês mostraram o que significa verdadeiro profissionalismo. Precisão sobre força bruta, inteligência sobre violência e, mais importante, vocês salvaram vidas. Não apenas capturaram criminosos, mas protegeram famílias inocentes." Juliana estava quieta, olhando para o rifle em suas mãos. Ela havia tirado uma vida naquela noite. Mesmo que fosse a vida de um criminoso, mesmo que fosse para salvar uma criança, ainda pesava. Sempre pesaria. Renato colocou a mão em seu ombro. "Você salvou aquele menino. Nunca esqueça isso." Ela assentiu, limpando discretamente uma lágrima. "Eu sei, mas também nunca vou esquecer o tiro." "Nem deveria", disse Bruno Henrique aproximando-se. "Esse peso que você sente é o que te mantém humana, o que te mantém diferente deles. Nunca perca isso." 3 meses depois da Operação Águia Noturna, algo extraordinário aconteceu. Marcão pediu para falar com Bruno Henrique na prisão. O capitão quase recusou. Qual seria o propósito? Mas a curiosidade venceu. Ele queria entender a mente daquele homem que havia causado tanto sofrimento. A sala de visitas era fria, paredes cinzentas, uma mesa de metal entre eles. Marcão estava diferente, mais magro, os olhos menos duros. Ele havia raspado a cabeça e as tatuagens em seus braços estavam parcialmente cobertas por uma camisa de manga longa fornecida pela prisão. "Por que você queria me ver?" perguntou Bruno Henrique. Marcão olhou para suas mãos algemadas por um longo momento antes de responder. "Eu queria te agradecer." O capitão franziu a testa. "Agradecer? Por não me matar, por me dar a chance de ver meu filho, por me lembrar que eu sou mais que os crimes que cometi." Bruno Henrique não esperava por isso.
Você ainda vai passar décadas na prisão, Marcão. Talvez o resto de sua vida. Eu sei, e eu mereço. Mas pelo menos eu vou passar esse tempo vivo. E meu filho vai poder me visitar. Vai poder me conhecer. Não como o monstro que eu era, mas como o homem que eu estou tentando me tornar. Havia sinceridade em sua voz. Talvez fosse manipulação. Talvez fosse genuíno. Bruno Henrique não tinha certeza. Eu comecei um programa educacional aqui, continuou Marcão, ensinando os presos mais jovens a ler e escrever. Muitos deles entraram para o crime porque não tinham outra escolha. Sem educação, sem oportunidade. Eu quero dar a eles o que eu nunca tive, uma chance de mudar. O capitão estudou o homem à sua frente. E as vítimas, as famílias que você destruiu, as vidas que você tirou. Marcão fechou os olhos. Eu carrego elas comigo todos os dias, cada rosto, cada nome. Eu não espero perdão, não espero redenção, mas eu posso tentar evitar que outros façam o que eu fiz. É tudo que me resta. Bruno Henrique se levantou para sair. Capitão, chamou Marcão. Aquela atiradora. A que fez aquele tiro impossível para salvar o menino. Como ela está? Por que você quer saber? Porque eu sei o peso de tirar uma vida, e eu queria que ela soubesse que, apesar de tudo, ela fez a coisa certa, e que o homem que ela matou, ele teria matado aquela criança sem pestanejar. Ela salvou uma vida. Isso importa. As palavras ficaram com Bruno Henrique muito depois de sair da prisão. Ele passou a informação para Juliana, que recebeu com lágrimas silenciosas. A Operação Águia Noturna se tornou lendária nos anais da Polícia Militar. Foi estudada em academias de polícia, usada como exemplo de planejamento tático perfeito. Mas para aqueles que estiveram lá naquela noite, era mais que uma operação bem-sucedida. Era um lembrete de que, mesmo na escuridão do crime e violência, ainda havia espaço para a humanidade, para precisão sobre barbárie, para proteção sobre destruição. 25 atiradores de elite haviam transformado o que poderia ter sido um massacre em uma captura cirúrgica. E no processo, provaram que a verdadeira força não vem da violência, mas da disciplina, do treinamento e da determinação inabalável de proteger os inocentes. Se essa história te impactou tanto quanto nos impactou ao contar, não deixe de se inscrever no canal Sombras e Salvação. Temos dezenas de histórias reais de operações policiais, resgates impossíveis e heróis anônimos que arriscam suas vidas para manter nossas ruas seguras. Ative o sininho e venha fazer parte dessa comunidade. A noite em que o primeiro comando da capital invadiu uma casa e descobriu que havia 25 atiradores de elite esperando se tornou mais que uma história de confronto. Tornou-se um símbolo de esperança. Prova de que o bem organizado, treinado e dedicado pode vencer o mal, mesmo quando o mal vem armado até os dentes. E em algum lugar de São Paulo, um menino de 9 anos dorme tranquilo em sua cama, sem saber que sua vida foi salva por um único tiro perfeito, disparado por uma mulher que nunca conhecerá, mas que sempre carregará consigo o peso sagrado de ter feito a escolha certa no momento mais difícil. Essa é a verdade sobre os heróis. Eles não buscam glória, não buscam reconhecimento. Eles apenas fazem o que precisa ser feito, carregam o peso que vem com essas decisões e acordam no dia seguinte prontos para fazer tudo de novo, porque é isso que significa servir e proteger. Comunistas, se você não prendê-los pelos crimes que eles cometem, eles vão te prender pelos crimes que você nunca cometeu. É o que está acontecendo no Brasil. Eu sempre disse que a organização criminosa está nos 3 poderes: no Executivo, Planalto, Legislativo e no Judiciário, a Suprema Corte. Mas vai muito mais além. Vai também a criminalidade, a corrupção no Supremo Tribunal Militar.
O Supremo Tribunal Militar recebeu uma petição, certamente por parte das quadrilhas da Suprema Corte e do Planalto, para a perda da patente de Bolsonaro e de outros militares. Ou seja, eles não estão apenas contentes com a prisão e as falsas acusações. Eles querem que Bolsonaro e outros militares percam as patentes. Como que o chefe das Forças Armadas é uma rapariga do Lula e as Forças Armadas do Brasil estão em mãos de corruptos, o Supremo Tribunal Militar deverá julgar somente em 2026, segundo o jornal Folha de São Paulo. Quando os brasileiros tinham as Forças Armadas como a última esperança para livrar o Brasil desses desgraçados, os brasileiros não pararam para pensar que as Forças Armadas é uma faca de dois gumes, tanto para o bem, tanto para o mal. Todas as ditaduras sanguinárias do mundo, eu cansei de dizer aqui neste canal, só existem graças às Forças Armadas. O regime de Cuba, que está oprimindo a ilha desde 1959, só está nesta tirania porque são protegidos pelas Forças Armadas. Fidel Castro e a gangue jamais teriam poder para se manter durante tantos anos sem a proteção e as bênçãos das Forças Armadas. Assim também na Coreia e em outras nações, como por exemplo a Nicarágua. Aquele imbecil que está oprimindo e destruindo a Nicarágua, ele só está lá porque as Forças Armadas o protegem. Então as Forças Armadas, quando ela não é usada para o bem da nação, ela é usada para o mal. E o brasileiro depositou a sua fé e esperança numa organização que hoje mostra claramente que a sua cúpula ou parte dela é corrompida. Então, repetindo, o comunista, se você não colocá-lo na cadeia pelos crimes que eles cometem, eles vão te calar e colocar na cadeia pelos crimes que você nunca cometeu. Charlie Kirk acertou sobre o Brasil e o agro que se cuide. Veja o que ele disse ainda em vida antes de ser covardemente eliminado. Brazil is a totally corrupt country. They're a broken country. Polls on Brazil have been wrong. And with Lula now becoming president, they're going to become a wholly owned colony of the Chinese Communist Party. Basically, they're going to become a wholly owned colony of the Chinese Communist Party. Basically. E sabe por que o agro deve ficar de olho? Porque a fala de Kirk pode ser confirmada em 2 artigos publicados pela Farm News, de autoria da... E mais um detalhe, vamos além ainda, né? Eu já venho falando há muito tempo sobre a gente virar uma colônia. Por quê? No Rio Grande do Sul, quase tudo já é da China. Tipo, empresas de energia, todas, sem exceção, é da China. Inclusive as barragens que supostamente, né, encheram de água e explodiram, né, não deu conta, não deu vazão, adivinha de quem é? Da China. As terras aonde o rio passou, com tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, estão sendo desapropriadas e vendidas para quem? Vendidas, entre aspas, né? Só uma chance, né? E na verdade isso já vem acontecendo há muito tempo, não é de agora. Então, gente, e aí essa semana a China publicou um documento falando sobre as terras raras no Brasil. Então, assim, essa questão aí do Trump ter recuado, entre aspas, sobre a lei, né, Magnitsky, do Alexandre de Moraes, isso aí tem a ver com provavelmente com esse documento que a China publicou. Porque agora é a questão, assim, ó, de quem tem mais poder de barganha, porque assim, o Brasil ele nunca foi um país de terceiro mundo, nós sempre fomos o primeiro em tudo. Só que para a agenda, né, e lá desde o tempo de Guaraná de Rolha, os Rockefeller, né, eles venderam pra gente essa ideia, né, e fizeram com que a gente acreditasse, por quê? Pra eles era ótimo. Quanto mais o povo for ignorante pra tudo que a gente tem, é a mesma coisa que tu ter dentro do teu terreno, da tua casa, petróleo. Se tu sabe que tem, tu não vai vender o terreno, tu vai vender o petróleo, certo? E vai vender aos poucos, vai vender ali os litros, né? E vai fazer dinheiro a vida inteira, até pra milésima geração. Agora, se tu não tem, se tu é um ignorante, não sabe onde tu tá pisando, se tu não sabe aquilo que tu tem de verdade, chega alguém ali e diz assim, ó, te dou 50 reais aí por esse teu terreno aí. Aí tu tá precisando de grana, é um exemplo, tá, gente? É umas porradas lá, sei lá, 100 mil reais no teu terreno, tu vai vender. Tu tá precisando de grana, tu não sabe que tu tá precisando do petróleo, mas ele sabe. E é mais ou menos o Brasil. Por que tu acha que eles estão querendo destruir, o clima, o agro, é culpa de tudo isso? Por quê? Porque eles querem comprar as terras a preço de banana, querem definhar o agro até o limite pra chegar e comprar a preço de banana. Aí eles vão comprar a preço de banana, e aí o nosso próprio povo, agricultor, que sempre trabalhou nossas terras, vão trabalhar pra China de quase de graça. E tu, idiota, que tá apoiando essa historinha de clima contra o nosso agro, porque nós somos o celeiro do mundo, a gente alimenta o mundo inteiro. Ao invés de tu apoiar o nosso agro, apoiar o nosso povo, tu vai trabalhar quase que de graça pra China. E essa historinha aí de que o governo colocou lá pra implementar a escala, sei lá, 5x2, 4x1, não sei, porque eu não faz tempo que eu não sou CLT, nem quero ser, né? Faz tempo que eu acordei. Depois eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso. É isso, gente. Essa historinha de escala é só pra acabar cada vez mais com as empresas.
Pra cada vez mais tu depender de quem? Do governo. E eles estão conseguindo, e tu tá ajudando, porque tu é um imbecil, porque tu é idiota, porque tu acredita que tudo que esse governo faz é pro teu bem. Só que não é. E tu vai ficar sabendo tarde demais. Eu espero, sinceramente, que tu acorde antes. Porque senão, não é tu que vai sofrer. É o teu filho, a tua família, a tua esposa, os teus pais e as tuas próximas gerações. Bons dias. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus. O inimigo é amarrado com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando.